Então, nesse vídeo, a gente simplesmente sistematiza todo o método que a gente viu para a solução de sistemas lineares, com todas essas várias etapas que a gente fez. Tá, então tá aqui o fluxograma do método em mais detalhe do que apareceu inclusive nos outros vídeos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, dar o sistema, construir a matriz aumentada. Então vamos lá. Está aqui o sistema, está aqui a matriz aumentada. Lembra que a única coisa que a gente faz na matriz aumentada é como se a gente apagasse as variáveis e deixasse somente os coeficientes das variáveis e os coeficientes dos termos independentes, que para a gente visualizar melhor está sendo escrito sempre separando a parte dos coeficientes das variáveis dos termos independentes por uma borda vertical, só para facilitar a gente entender o que está acontecendo. Tá. Aí em seguida, a gente, da matriz aumentada, a gente aplica a eliminação gaussiana. O método de eliminação gaussiana consiste em aplicar o que são conhecidos como operações elementares por linha. São duas. A troca de duas linhas de posição e substituir cada entrada da linha J por ela mais C vezes a entrada da linha I. São essas as duas operações que a gente tem o direito de utilizar. E você vai aplicar essas operações até obter uma matriz que o sistema se transforme em uma matriz em forma escada. Na matriz em forma escada, a primeira entrada não nula de cada linha está sempre à direita da primeira entrada não nula da linha anterior. Então, aplicamos a eliminação gaussiana e achamos a matriz escada. Qual o próximo passo? O próximo passo é a classificação, que a gente viu no vídeo anterior. Então, como é que a gente classifica? Imagina que você tem uma matriz escada de um sistema e ela tem m linhas não nulas e n mais 1 colunas. Então, se m for menor do que n, o sistema é indeterminado, porque isso significa que você tem uma quantidade de equações inferior à quantidade de variáveis. Então, você vai estar, o que a gente vai fazer nesse caso é expressar uma variável em função de outras, ou uma variável, algumas das variáveis, na verdade, em função de outras. E com isso, o sistema é indeterminado. Se m igual a n, então o sistema, nesse caso, tem o número de equações é igual ao número de incógnitas. Lembra que eu só estou considerando m correspondendo ao número de linhas não nulas na matriz escada. Então, a matriz vai ter essa cara. Se o ANN, que está em vermelho ali, for diferente de zero, você simplesmente resolve o sistema. Tá? E aí acha a solução. O sistema é determinado, você faz a substituição e acha a solução. Tem uma única solução nesse caso. Se dá zero, bom, como eu estou supondo que eu estou só escrevendo aqui as linhas não nulas, isso significa que a última linha, para ser não nula, já que a posição ANN eu estou supondo que é zero, tem que ter o BN diferente de zero. Mas BN diferente de zero vai ficar uma equação do tipo zero igual a BN. Então, com BN diferente de zero, é um sistema impossível. Então, sem solução, nada a falar. Se o sistema, quando você classifica, deu um sistema com solução, e aí você vai usar o sistema da matriz escada para fazer a solução, para achar a solução. Então, nesse caso, o sistema da matriz escada tem essa cara. Naturalmente, no caso em que o sistema, o número de linhas coincide com o número de colunas, o que vai acontecer é que K igual a M igual a N. E aí você vai ter aquela posição que vai ser o AKK passa a ser ANN e o AKM passa a ser ANN, coincide com o AKK. Então o sistema tem essa cara. E aí tudo que a gente tem que fazer é resolver por substituição. Então, na última equação a gente pode tirar o valor da variável xm, substituir nas equações anteriores, deixa de ter xm nas equações anteriores, e aí você vai seguindo essa ideia de baixo para cima, substituindo os valores das variáveis, tirando o valor de xm-1, substituindo no anterior e assim por diante até a primeira variável. Com isso você fica com todas as variáveis de x1 até xm em função das variáveis xm mais 1, xn. Naturalmente, se acontecer do k igual a m igual a n, que é o caso em que o sistema é determinado, o que você tem não é uma variável em função da outra. O que você tem é cada variável com valor numérico explícito e único. Tem uma pergunta ainda, porque se você parar para pensar no que a gente fez,
O que a gente fez parece um pouco aquela piada do guarda que chega e pergunta: foi aí que você esqueceu, que você perdeu a sua carteira? E o cara diz: não, não, eu perdi a minha carteira lá no parque, mas é aqui que tem a luz. Porque o que a gente fez foi resolver o sistema que a gente sabe resolver, que é um sistema que a gente sabe resolver por substituição, porque é um sistema em forma escada, um sistema triangular. Mas por que, a solução desse sistema é a solução do sistema original? Eu não quero resolver o sistema triangular, eu quero resolver o sistema original. Então, para esse negócio fazer sentido, é preciso que o sistema em forma escada tenha a mesma solução que o sistema original. Mas por que isso é verdade? Por que os dois sistemas, o uniforme escada e o sistema original, têm exatamente as mesmas soluções? Então vamos reformular a questão um pouquinho. Eu tenho um certo sistema que eu quero resolver. Só que, ao invés de resolver esse sistema, o que eu quero fazer é reescrever o sistema em forma de equações, para ficar mais fácil da gente poder expressar o que a gente realmente está fazendo na hora que a gente compara dois sistemas, o sistema escada e o sistema original. Tá? Então eu vou reescrever todo o sistema original na forma f1, x1, xn igual a igual a fn, xn, x1, xn igual a zero. Essas equações f1, f2 e assim por diante são as equações do sistema. Então f1 é a primeira equação do sistema, f2 é a segunda e assim por diante. Então fj é a equação aj1 x1 mais aj2 x2 ajn xn menos bj. Eu estou reescrevendo cada uma das equações na forma, um polinômio igual a zero, na verdade. Polinômio linear igual a zero. Tá, então, dito isso, eu sei que se eu pegar uma solução, digamos que α1 até αn é uma solução. Se você substituir x1 igual a α1, xn igual a αn, o que você obtém é uma solução. Você substitui na equação, a equação anula. Tá? Então, com isso eu posso trabalhar o que está acontecendo quando a gente passa do sistema original para o sistema escada de uma maneira um pouco mais detalhada. Então, para isso, a gente tem que recuar e relembrar operações por linha. Então, tem TJ, que é a troca de uma linha, da linha I com a linha J. Esse aqui é tranquilo, porque trocar duas linhas significa que eu estou trocando duas equações de posição no sistema. Isso a gente sabe que não afeta o sistema. O que a gente tem que se convencer é que quando a gente aplica a um sistema qualquer uma operação elementar por linha, do tipo substitui a linha J por C vezes a linha I, o que a gente obtém é um novo sistema que tem as mesmas soluções do sistema anterior. Por que a gente pode se limitar à passagem da aplicação de uma operação por linha? Porque, na verdade, o que a eliminação gaussiana é a passagem de vários passinhos desse tipo. Se na passagem de um sistema para um sistema seguinte, quando a gente fez a passagem somente usando uma operação por linha, os dois sisteminhas, antes da operação por linha e depois da operação por linha, têm a mesma solução, então, ao longo de todos os passinhos que a gente fez, o sistema tem a mesma solução. A solução não muda ao longo dos passinhos. Portanto, o sistema inicial e o sistema final têm exatamente as mesmas soluções. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai se concentrar nessa segunda operação, já que a primeira é óbvia. Então está aí o sistema, os polinômios do sistema, e o que a gente vai fazer é olhar para o novo sistema, cujos polinômios, na verdade eu vou fazer somente uma troca, eu vou trocar a equação FJ por FJ mais CFI. Tá? É só isso que eu estou fazendo. Estou fazendo a passagem de somente um passo no processo de eliminação. Então, de fato, o que está em jogo é só a troca de FJ por FJ mais CFI. Todos os outros polinômios vão ficar iguais. Nenhum outro polinômio vai ser alterado. Aí pega uma solução e substitui. Quando você substitui a solução no sistema original, ela zera o sistema inteiro. Porque ela é uma solução do sistema original. É isso que eu estou supondo. Tá? Então, o que a gente tem que ver é o que acontece quando a gente faz a substituição no polinômio no sistema novo. Mas todos os polinômios do sistema novo, exceto o polinômio que está em vermelho,
zeram, porque eles não mudaram, eles são exatamente os mesmos que a gente tinha no sistema original. Então a gente pode se concentrar em olhar somente o que acontece com este polinômio. Mas para isso a gente precisa se preocupar somente com os dois polinômios que são combinados para produzir o novo polinômio em vermelho. Esses são os polinômios fi e fj. E a gente sabe que se a gente substitui a solução α1, αn nos polinômios, se a gente substitui os valores das variáveis pela solução, os dois vão anular, porque esses dois são polinômios do sistema original. Então isso significa que quando a gente plugar eles no fj mais cfi, o fi α1 fn anula, o fj α1 fn anula, o que dá é 0 mais c vezes 0, o resultado é 0. Então, de fato, esse novo polinômio que a gente criou, aplicando a operação por linha, de pegar a iésima linha e trocar ela por... pegar a jésima linha e trocar ela por ela mais c vezes a iésima linha, que produz esse polinômio fj mais cfi, de fato, esse polinômio tem a mesma solução que o sistema original. Qualquer solução do sistema original também zera esse. Foi isso que a gente mostrou. Tá? Então, resumindo, se você tem α1 αn como solução do sistema original, quando você troca o fj por fj mais c fi, o sistema continua tendo a mesma solução. Tá? A recíproca é provada da maneira exatamente análoga. Então, com isso, a gente sabe que os dois sistemas têm exatamente a mesma solução. Que era o que a gente precisava provar para se convencer de que, como em cada passinho a solução é preservada, a solução inicial e a solução final dos dois sistemas são iguais. Então, os dois sistemas têm exatamente as mesmas soluções. No próximo vídeo, eu vou fazer um exemplo de um sistema com 5 equações e 5 incógnitas que a gente vai resolver usando o máximo para a gente ver como é que a gente faz as operações por linha e de troca de linha no máximo.